Shalom Adonai a todos os inscritos e novos inscritos aqui do canal Josué Rasgando o Verbo. Hoje eu quero tratar com vocês a respeito de duas nações e duas ocorrências na mesma semana. E essas duas nações e essas duas ocorrências está diretamente ligada a um principado, a um demônio que se chama Moloque. E esse demônio que se chama Moloque é sabido que ele tinha prazer em receber nos seus cultos, nas suas oferendas, o sacrifício de crianças, o sacrifício de bebês. E é sabido que os próprios pais faziam isso com seus filhos. E isto se tornou tão abominável aos olhos de Deus, que Deus exterminou com estas civilizações. Deus riscou o nome desses povos da face da terra. E o mais conhecido de todos é os cananeus, que Deus os eliminou e colocou o seu povo, Israel, para fazer morada e transformar toda aquela região que se tornara um verdadeiro culto a Moloque, onde se havia sacrifícios humanos, e colocou ali a nação de Israel e já recomendou: vocês não podem conviver com nenhum deles, vocês não podem guardar nada da cultura deles, porque senão vocês vão acabar também entrando pelo mesmo caminho de sacrificar os seus filhos. Então veja que isso é tão abominável aos olhos de Deus que ele chega ao ponto de exterminar com uma civilização por conta de sacrifícios de crianças. Nós temos também histórias similares, mais recentes, de povos que foram exterminados, pois tinha como principal ritual de culto sacrifícios humanos. Estes eram os Incas. Os Incas também eram uma civilização muito grande, muito avançada, muito evoluída, mas que era envolvido até o pescoço com sacrifícios de seres humanos. E Deus também extirpou com esta civilização, com este povo da face da terra, os Incas, que viviam ali nas regiões do México. Então, veja bem o quanto isso é abominável aos olhos de Deus. E eu quero agora falar, primeiro, da que foi a maior nação evangélica do mundo, os Estados Unidos. Uma nação reconhecidamente como nação cristã, porque tinha a maioria evangélica e os cristãos que não eram evangélicos eram católicos. E ambos, tanto evangélico como cristão, são contra o aborto, ou se você preferir, tanto evangélico quanto católico são contra o aborto. Não existe católico verdadeiro ou evangélico verdadeiro que aprove esta abominação, porque a Bíblia condena tal ato. Posto isso, a nação que era a maior nação evangélica do mundo, potência mundial, em 1973, decidiu fazer uma espécie de um remendo e permitir, indo na contramão da própria Constituição, o direito de pais eliminar suas crianças, o direito de pai abater as suas crianças. E isto já perdurava por um espaço de quase 50 anos. Em 2023, vamos ver que isso completaria 50 anos de sacrifícios humanos. 50 anos de holocaustos de bebê. E o pior de tudo, né? Que quem está fazendo o holocausto e a oferenda é o próprio pai, é a própria mãe. Logo, não estão diferentes em nada do povo cananeu que Deus eliminou com eles. Veja bem, então, nesses 50 anos, existe uma estatística. E essa estatística é alarmante. Nesses 50 anos,
a população americana, o cidadão americano, a maior nação evangélica do mundo, eliminou, sacrificou, colocou em holocausto mais de 63 milhões de crianças. Mais de 63 milhões. Você sabe o que é isso? 63 milhões é uma nação grande. Ou seja, os Estados Unidos ofereceu em holocausto a Moloque uma nação inteira de bebês nesses 50 anos. Mas houve um grande prejuízo para Moloque. Por quê? Porque a Corte Máxima dos Estados Unidos, o equivalente ao STF dos Estados Unidos, ele derrubou esta legalização de 1973. E nesta semana, por 6 votos a 3, se tornou novamente ilegal, proibido o sacrifício de bebês. Glória a Deus por isso, né? Agora você vai falar assim, mas como que isso aconteceu depois de 50 anos? Será que foi ajuda do Biden? Não, não tem nada a ver com o Biden. Tanto é que o Biden, ele veio a público fazer um discurso dizendo que foi um retrocesso para os Estados Unidos, dizendo que foi um retrocesso da Corte Máxima dos Estados Unidos. E por que isso aconteceu na Corte Máxima? Graças ao governo do presidente Trump, que nos seus 4 anos de mandato conseguiu indicar juízes, né, conservadores e cristãos, e dessa forma conseguiu formar maioria naquela corte. Então, não tem nada de relacionado com o governo Biden, mas sim com o governo Trump, que era um governo cristão e conservador, que indicou naquela corte juízes cristãos e conservadores e formou maioria. E tendo a maioria, foi colocada em pauta novamente esta lei que já perdurava por 50 anos nos Estados Unidos e reverteu-se essa situação para a honra e glória do nome de Jesus. Vocês vejam que os Estados Unidos estavam afundando, indo à bancarrota, né? Eu creio que isso pode trazer alguns benefícios para os Estados Unidos. Oremos pelos Estados Unidos para que isto prossiga e para que eles retomem novamente o rumo do país à palavra de Deus, ao cristianismo, não é? E agora, posto isso, eu quero falar o que aconteceu também nesta semana no Brasil, que está indo na contramão do que está acontecendo nos Estados Unidos. Como vocês sabem, nesta semana foi autorizado pela justiça brasileira, né, o sacrifício, o holocausto de uma criança com 7 meses de vida. Sim, é uma criança, não é um feto. É uma criança com 7 meses de vida. Por que eu digo que é uma criança com 7 meses de vida? Porque com 7 meses de gestação, se uma mulher dá à luz, essa criança vive. Essa criança sobrevive já fora do útero materno. Já existem casos até mesmo de crianças de 6 meses de gestação que sobreviveram fora do útero materno. Então é um bebê, já está totalmente formado. E o que eu quero passar para vocês é uma espécie de malandragem que foi feito para que se conseguisse promover esse holocausto aqui no Brasil, mais precisamente lá em Santa Catarina. A princípio, a notícia que veio a público é que essa garota de 11 anos havia sido estuprada. Por que eles colocaram que essa criança havia sido estuprada? Porque a legislação brasileira, a Constituição, ela permite aborto em 3 situações. Em caso de estupro, em caso de anencefalia e em caso em que a mãe corre risco de morte, pode morrer por conta da gestação ou no parto. Então, nesses 3 casos especificamente, consegue-se uma autorização judicial para promover o holocausto.
Então, veio a público primeiro que a garota havia sido estuprada. E isso daí, é óbvio, né, que foi uma costura, né, do sistema para facilitar. Por quê? Porque após sacrificarem um bebê, uma criança de 7 meses, aí veio a público a verdadeira informação. A garota não foi estuprada. Havia um relacionamento dessa garota, não obstante ela ter apenas 11 anos, com outro garoto de 13 anos. Né? Então, de uma certa forma, é uma irresponsabilidade dos pais. Né? Porque na minha época, se com 14, 15 anos alguém falava em namorar, a minha mãe dizia assim, para com essa conversa boba, rapaz. Você tá cheirando xixi ainda, saiu da fralda. Era o que a minha mãe falava, meu pai falava. 14, 15 anos, você ainda tá cheirando xixi. Saiu da fralda, você não consegue nem se sustentar, vai sustentar uma criança. Agora, no caso aí, havia, né, um consentimento dos pais e parece que era um relacionamento, um namorico de duas crianças, não é? E deu nisso. Então, sabedores de que se essa informação viesse à tona, não teria a autorização judicial, então primeiro veio esse discurso. E agora que foi feito o holocausto, então veio a público, que foi consensual, que a garotinha namorava com esse garotinho, e é impossível uma garotinha de 11 anos estar namorando com um garotinho de 13 e os papais não saberem, não é verdade? Então, veja bem onde chegamos, né? E o porquê que isto ocorre aqui no Brasil? Ocorre justamente por conta do ativismo de feministas em favor disto. E o ato que ocorreu aí, e da mesma forma, não deixa de ser um sacrifício, um holocausto a Moloque. E com certeza temos que orar por essa criança de 11 anos, pelo outro de 13, né? Para que não fique traumas ou sequelas, porque os responsáveis aí seriam os pais, né? De cuidar dessas crianças aí, não é verdade? Posto isso, na contramão do que eu disse lá dos Estados Unidos, nós estamos em um ano eleitoral. E saiba de uma coisa, o próximo presidente da República, ele vai indicar mais dois ministros que serão aposentados em 2023 para aquela corte. E vocês já sabem que o candidato que está aí como primeiro colocado nas pesquisas é um bandido. É um bandido que promoveu no Brasil o maior assalto da história da humanidade. Não se tem história na humanidade de um governo que roubou tanto, que saqueou tanto os cofres públicos. E olha só, e o pior de tudo é o que o discurso desses esquerdistas, desses comunistas, acabam enganando as próprias pessoas que votam nele. Por quê? Você pega petista, por exemplo, ele diz assim, não, Lula não tem mais culpa no cartório, olha aí, ele foi inocentado. Ele não foi inocentado. Ele foi descondenado em uma manobra jurídica por juízes daquela corte, indicado pelo próprio PT, que aprovou esta manobra jurídica para ele se tornar candidato. E muitas pessoas dizem, mas tá vendo, não houve prova, ele foi condenado injustamente. Não, houve tantas provas, mas tantas provas, que ele foi condenado por 9 juízes, não foi só por um juiz, não é o Sérgio Moro que perseguia ele. Então, em primeira instância, ele foi condenado pelo Sérgio Moro. Numa segunda instância, ele foi condenado lá no TRF4 do Rio Grande do Sul por mais 3 juízes, já dão 4. E posteriormente, ele também foi condenado por mais 5 juízes do STJ. Então são 9 juízes. Será que os 9 viram toda essa documentação e não perceberam que era falsa, que não procedia? Então ele foi condenado não por 1, mas por 9 juízes em 3 instâncias. E aí a última corte, a corte máxima, descondenou com uma manobra jurídica, dizendo que, olha, tá tudo certinho aqui o processo, tem muitas provas, só que tem um errinho. Qual é o errinho?
ele não deveria ser julgado lá em Curitiba. O lugar certo para ele ser julgado é em São Paulo. Então, como ele foi julgado no lugar errado, então agora a gente vai ter que zerar. Vai ficar 0-0 e iniciar novamente o processo, só que em São Paulo. Foi isso que aconteceu, manobra jurídica. Ele continua com todas as suas condenações, sim. Só mudou ali o lugar de ser julgado. Manobra jurídica para zerar e ele poder ser candidato. E ele é a favor do sacrifício de crianças no ventre materno. Ele é a favor do aborto, já falou abertamente. Então, se ele entrar lá, ele vai colocar mais 2 juízes lá na Corte Máxima, e essa Corte Máxima já está articulando para legalizar sacrifícios de crianças aqui nesta nação. E nós precisamos lutar com todas as nossas forças. E eu falo mais uma vez, se você conhece algum cristão, seja católico ou evangélico, que diz que é a favor do aborto, que diz que vota no PT, que vota em esquerda, diz assim, você então não é evangélico, você então não é cristão, seja católico ou evangélico. Católico e evangélico não vota em alguém que é a favor do sacrifício de crianças no ventre materno. E para concluir aqui, para você entender o porquê que isso é um sacrifício a Moloque, eu quero dizer uma coisa para vocês. A palavra de Deus diz que nós somos o templo do Espírito Santo. Ao mesmo tempo que nós somos o templo do Espírito Santo, a nossa vida é um altar de adoração a Deus. Então o meu corpo ele é um templo, o meu corpo ele é um altar a Deus. Então o que acontece quando uma mãe, em comum acordo com o pai, promove o aborto? Esta pessoa está utilizando este templo, este altar, e neste templo, neste altar, que é o meu corpo, que é o meu ser, dentro desse templo, no altar desse templo, está sacrificando o próprio filho a Moloque. Isso traz maldições. E sem contar que isso traz problemas gravíssimos na área psicológica e emocional. Mulheres que promovem isso carregam por anos a fios sequelas terríveis, sequelas desastrosas. E sem contar que quando isso atinge um nível nacional, uma nação inteira fazendo isso, é uma nação inteira fazendo sacrifícios a esse demônio, a essa entidade. E pode levar à destruição dessa civilização, pode levar à destruição dessa nação, desse país, desse povo, assim como foi com os cananeus, assim como foi com os incas, assim como foi com outras civilizações que tinham tais práticas. Então que nós venhamos acordar nesse ano. E nós temos que saber, seja presidente, governador, deputado estadual, deputado federal. Temos que saber se todos esses daqui, que nós vamos votar, é contra o aborto. Tem que ser. Se não for, não vote. Tem que ser contra. Tem que ser contra aborto. Tem que ser contra ideologia de gênero. Tem que ser contra liberação de drogas. Isso são coisas fundamentais. E tem que ser a favor da liberdade de culto, de poder pregar o evangelho nas praças, de poder ter culto, de poder adorar a Deus, de poder ler a Bíblia, sem com que o nosso ensinamento dentro da palavra seja criminalizado, pois isso traz maldição. Olha o estado que chegou a América. Olha o nível que chegou os Estados Unidos. Isso aí é consequência de 50 anos de sacrifício de 63 milhões de crianças. Deixou os Estados Unidos nesta situação. Vamos aprender com o que aconteceu lá e vamos evitar. Portanto, em outubro, vote em quem é a favor da vida, não a favor de sacrifícios humanos a Moloque. Se Moloque tomar conta aqui, meu irmão, esquece. A nação será arruinada. Oremos e votemos certo em nome de Jesus. Não vote. Se você conhece alguém que vote no Lula, o ladrão, o bandido de 9 dedos, ensine essa pessoa. Explique para essa pessoa que um cristão não faz isso. Que um cristão não vota numa pessoa dessa. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe, nos guarde, nos ilumine na hora de votar neste ano. E em nome de Jesus Cristo, eu quero pedir a todos vocês,
Entre aqui, ó, participe do meu curso de escatologia. Aqui na descrição desse vídeo tem o link do meu curso. E nesse curso você vai aprender com 10 horas de audiovisual, de maneira cronológica, tudo a respeito da escatologia. Arrebatamento, grande tribulação, batalha do Armagedon, milênio, juízo final. Entre aqui, ó, e aprenda, tá bom? E quero também convidar a todos vocês. Estou evangelizando através do Instagram. E hoje eu tenho uma mensagem maravilhosa lá. Entre lá no meu Instagram e veja essa mensagem. Duvido que Deus não vai falar com você. Qual é o título da mensagem lá? Os dois pitbulls. Os dois pitbulls. Entre no meu Instagram agora e também me siga lá. Estou evangelizando. São mensagens de 3 minutos que vão edificar a sua vida. Amém? Um beijo no seu coração.